aquele amigo que te dá um tapa na cara com as palavras, mas no fundo você sabe que ele só quer o seu bem? Esse é o Sêneca. E ele não foi só um filósofo estoico. Ele foi um dos caras que mais entendeu sobre a arte de viver sem surtar. O problema é que ele aconselhava ninguém menos que Nero, o imperador mais despirocado da história de Roma. E sinceramente, dar conselho para um cara que tocava lira enquanto Roma pegava fogo não parecia a melhor ideia. Então certo dia Nero pirou de vez e mandou Sêneca se matar, porque ele achava que Sêneca estava conspirando contra ele. E foi assim numa outra tranquilidade. Ô Sêneca, faz favor, os pulsos pra mim? E Sêneca, estoico que só, não fez nenhum escândalo. Chamou os amigos, bebeu vinho e partiu assim, sem desespero. Porque pra ele a morte não era um choque. Era só uma coisa que ia acontecer uma hora ou outra mesmo. Mas antes de ser obrigado a dar adeus pro mundo, ele deixou algumas reflexões que, se você prestar atenção, pode mudar o jeito que você vive. Uma dessas reflexões tá aqui nesse livro, Aprendendo a Viver. Nesse livro, Sêneca nos dá o conselho que a gente finge que segue, mas não segue. Pare de se preocupar com o que você não pode controlar e foque na tranquilidade da alma. Parece simples, né? Mas tenta dizer isso para alguém preso no trânsito às 6 da tarde, com um boleto vencendo e com uma notificação de oi sumida no WhatsApp. Ele explica que a verdadeira felicidade não está no saldo bancário, mas na paz interior. Só que essa paz não vem de um retiro espiritual em Bali, e sim você saber o que realmente importa. Ele sugere que a gente pare de querer agradar todo mundo, porque depender da opinião alheia é como se você desse a chave da sua casa para um desconhecido e pedisse para ele redecorar tudo. Sêneca dizia que a gente devia buscar sempre a reflexão e a sabedoria, porque só elas te darão o caminho para a verdadeira felicidade. Porque nada que está ao nosso redor é nosso de verdade. E que a gente deveria olhar tudo que nos rodeia como móveis em um quarto de hospedaria, pois só estamos de passagem. E aqui entra outro clássico dele, sobre a brevidade da vida. Nesse livro, Sêneca diz que a gente perde muito tempo pensando no futuro. Ele não está interessado em saber quantos anos você vai viver. Ele quer saber o que você está fazendo com os anos que já tem. Ou seja, ele não quer que a gente viva mais. Ele quer que a gente viva melhor. E se a vida fosse um livro, ele diria: não se preocupe com a quantidade de páginas, mas sim com a qualidade da história. Ele diz que a gente não tem pouco tempo, a gente que desperdiça muito dele. E aí ele começa a listar tudo que a gente faz de errado. Nos preocupamos com futilidades, corremos atrás de dinheiro que a gente não vai ter tempo de gastar, e a gente adia a felicidade como se a vida fosse um ensaio e não um espetáculo principal. Quantas vezes a gente vive no modo automático, esperando o momento certo para começar a viver de verdade? Como se um dia o universo fosse mandar um e-mail pra gente dizendo: agora sim, você pode ser feliz. Mas e se esse momento nunca vier? Aqui Sêneca não está nem um pouco paciente. Ele olha para nós, meros mortais, e pergunta: pode me indicar alguém que dê valor ao seu tempo, valorize o seu dia, entenda que se morre diariamente? Nisso, pois, falhamos. Pensamos que a morte é coisa do futuro, mas parte dela já é coisa do passado. Qualquer tempo que já passou pertence à morte. E cada dia que a gente adia um sonho, um projeto ou até uma simples conversa importante, é um dia que já foi. A gente gasta tempo demais esperando o momento ideal. Quando tiver dinheiro eu viajo, quando eu tiver mais magro eu aproveito, quando eu tiver tempo eu faço, quando eu ver um nude do Jason Momoa eu vou ser feliz. Desculpa, isso foi pra mim. Mas a grande questão é: e se não der tempo? Sêneca não está dizendo para você parar tudo e sair correndo pelado pela rua gritando Carpe Diem, mas sim para você parar de agir como se tivesse uma eternidade pela frente. No final das contas, Sêneca queria que a gente entendesse duas coisas. 1, não adianta viver muito se você vive mal. 2, o tempo não é algo que você pode estocar para usar depois. E agora a pergunta que não quer calar: se a sua vida acabasse hoje, você sentiria que realmente viveu?